Então, existem 4 tipos de clientes, tá? E é importante que vocês possam olhar para esse diagnóstico, identificar quais clientes vocês estão tendo mais na sua empresa. Existem os clientes apaixonados. Quem são eles? São aqueles clientes que vão divulgar a sua marca, falar de você como se ele fosse um vendedor mesmo, sabe? Ele vai propagar a sua empresa, né? Esse tipo de cliente é um cliente que a gente tem que cativar mais, porque naturalmente ele já te recomenda, ele não precisa nem ganhar nada em troca. Às vezes ele até não gosta disso, porque ele quer recomendar justamente porque ele acha a empresa que tem uma qualidade, enfim, ele recomenda genuinamente, né? Esse cliente, às vezes, você já até não entregou 100% do produto ou serviço, isso já pode ter acontecido com vocês, mas ele continua te indicando, nem você entende por que ele te indica tanto, porque você não fez nem algo tão especial assim e ele tá lá te indicando, né? Então esse cliente é o cliente apaixonado, ele tem frequência, ele sempre volta à sua loja, ele não some, ele vai comprando mais de uma vez e vai trazendo mais pessoas para o seu negócio. Temos os clientes bons, são aqueles clientes que de vez em quando aparecem na sua empresa, eles não têm uma estratégia de trazer novos clientes, de apresentar outros clientes, mas eles são clientes bons, tá? E temos os clientes conflitivos. Quem são os clientes conflitivos? É aquele cliente que quer negociar preço, que quer negociar prazo, ele gosta do trabalho, mas vai te espremendo na parede para você negociar. Tudo para ele pode ter um a mais, sabe? Ele quer ganhar vantagem em tudo, né? Esse é o cliente conflitivo. E nós temos o cliente defunto. Quem que é o cliente defunto? Gente, tem que enterrar, por isso que é o cliente defunto, tá? É aquele cliente cri-cri, que ele te dá feedbacks negativos, ele fala mal do seu produto. O conflitivo também pode fazer isso em algumas situações, tá? Às vezes ele recomenda você, o conflitivo recomenda você e fala assim, olha, eu vou te recomendar esse fornecedor, mas se você não gostar, você me fala que eu te falo de outro. Ele não é fiel e não fala, não, essa empresa realmente é a melhor. Ele não vai fazer com tanta força. Aqui também, quando ele indica, ele fala assim, vou te indicar tal empresa e eles vão te dividir um prazo de 30 dias, mas pode espremer eles que eles te entregam com 20. Ou o preço cheio deles, pode falar com fulano que ele consegue um desconto para você. Ele propaga a sua empresa, mas ele propaga sempre querendo te espremer. Assim como ele age com você, ele também ao propaga também querendo espremer o seu negócio, né? Os seus prazos, os seus valores. E já o cliente defunto, ele, além de ter esse comportamento, ele fala mal de você, ele cria caso, ele discute, ele é arrogante, ele é encrenqueiro, ele é grosseiro. Esse cliente é um cliente super complicado. E como que funciona geralmente? A gente tem um princípio de Pareto, que depois vocês digitam aí no Google para vocês saberem o que é, mas é uma teoria, né, um princípio, chama 80-20. Então aqui nós temos 80% seus clientes devem estar nessa segmentação AB, tá? Aqui deve ter 80% dos seus clientes. E eles ocupam 20% do seu tempo. Porque são clientes que não dão trabalho, tá bom? E o princípio de Pareto fala justamente aqui o contrário. Você tem 20% dos seus clientes ocupando 80% do seu tempo. Porque ele é tão cri-cri, ele vai querendo questionar, ele quer sempre que você entregue além do contrato. Esse tipo de perfil, ele vai te tomar muito mais tempo, tá? E muitas das vezes a nossa energia está sendo gasta aqui, ó. Só em 20% desses clientes, a gente gasta 80% do nosso tempo, né? Então, às vezes a gente tem que rever qual cliente que a gente está atraindo, né? A gente está atraindo o cliente certo? Realmente você está tendo uma comunicação eficiente para atrair? Se você começa a atrair muitos clientes conflitivos e clientes defuntos, é porque você certamente está tendo uma comunicação inadequada, né? E você não está conseguindo se comunicar de forma eficiente para poder atrair realmente os clientes AB, né? Então, é muito importante que você comece a questionar se tem cliente que não vale a pena ser deletado. No meio do processo, às vezes, eu sou uma pessoa que acredito muito que o cliente tem sempre razão, que a gente tem que ouvir, mas existe limite para tudo. E tem certos momentos que a gente tem que enterrar o cliente mesmo, por isso que a gente fala que é o cliente defunto. A gente tem que optar por não atender esse cliente, tá? Às vezes as empresas fazem essa escolha em enterrar o cliente por um achismo. Às vezes por classe social, o mercado de eventos sociais tem muito isso, né? Eu não quero atender
eventos em determinados locais, que vão ser feitos em determinados salões, em determinadas regiões, aí eu até aumento o preço, enfim, para que eu não pegue esses clientes realmente. E aí você acaba fazendo uma atração de clientes, às vezes, conflitivos e o cliente defunto, por quê? Não é um posicionamento mais adequado. Você não pode escolher o cliente só pela faixa social, econômica e social que você acha que é adequada. Você tem que atrair o seu cliente pelo comportamento dele. Porque às vezes ele não tem a melhor condição financeira, mas ele está querendo investir com toda a preocupação com a qualidade de entrega que às vezes uma pessoa que tem uma condição financeira melhor não tem. E às vezes a gente vê, inclusive, muitos clientes com condições financeiras excelentes tendo esse comportamento aqui, ó. Tá? Sendo super conflitivos e outros que você deveria, inclusive, ter que enterrar. E às vezes, na ânsia, na vaidade, na vontade de fechar, de colocar, de faturar, colocar o dinheiro no bolso, vocês acabam aceitando esse tipo de cliente. Esse cliente vai falar mal do seu negócio, ele vai dificultar, vai gastar sua energia. Então, esse tipo de cliente aqui, ele tem que ser enterrado, ele tem que ser eliminado da sua empresa. Quando você percebe esse cliente aqui, você tem que eliminar. E dentro dos conflitivos, a gente não pode sair eliminando todo o cliente também, porque vocês precisam, né, de faturar. A gente tem que começar a passar esses clientes para a relação aqui de defuntos, quando a gente percebe que já houve um desgaste, já houve, mesmo antes de fechar o contrato, enfim, você já vai descartando esses clientes, né? Então não é todo cliente que aparece que vai querer fechar com você no sentido de valor, né, no sentido de orçamento e proposta, e não é todo cliente que você também quer atender. Você tem que fazer essa escolha. É muito importante a gente fazer essa escolha, porque senão ao longo do tempo a gente vai perdendo aquela vontade mesmo de trabalhar com o que a gente gosta, sabe? É importante você ter o cliente também que entenda o seu valor, que consiga retribuir aquilo que você está entregando para ele. Então, essa teoria eu acho ela fantástica. Já me apareceram alguns clientes defuntos pela vida, alguns eu já enterrei há muito tempo, justamente porque eu percebo que eles prejudicam o meu negócio, tiram minha energia. Então não é a qualquer custo que você tem que aceitar um cliente. Inclusive você tem que às vezes ajudar a educar o seu cliente, ele perceber que ele está sendo grosseiro, perceber que tem um limite, que a crítica ela pode vir até um certo ponto, mas também tem um limite isso aí, né? Então fica aí a dica para vocês identificarem. Procurem que 80% dos seus clientes sejam apaixonados e bons, para que eles ocupem apenas 20% do seu tempo, tá? Esse cliente aqui é o cliente-alvo realmente que você deve buscar.